Olá amigos da Editora Atualizar, sejam bem-vindos ao canal da Editora no YouTube. Nós estamos falando do artigo 5º e vamos ter uma aula agora a respeito do artigo 5º, inciso 14, tá? É uma questão muito importante para jornalistas, para profissionais da área da comunicação social, concursos para jornalista, para relações públicas, tá? Enfim, para os profissionais aí da área da comunicação social, costumam fazer questões, né, e cobrar o artigo 5º, inciso 14. Então, o que nós temos aqui, ó? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Vou ler de novo. Ó. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O que precisamos perceber? Precisamos perceber, mais uma vez, a regra geral. Qual é a regra geral? Existe um direito assegurado a todos de acesso à informação. Ainda mais se a informação for pública, se ela tiver interesse público. Então, constitucionalmente, nós já temos um direito de acesso à informação, regra geral. Se a informação é pública, se ela tem interesse público, mais do que nunca, todos nós temos direito de acesso a tais informações. Aí é importante perceber o seguinte, já entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação. Tá? A Lei de Acesso à Informação é uma conquista, tá? É uma grande vitória da sociedade brasileira. Por quê? Porque ela vai dar mais transparência às informações que circulam no âmbito da administração pública. Isso facilita fiscalização, isso facilita ter acesso ao conhecimento de como se dá a administração pública, como se trata a coisa pública e como ela efetivamente deve ser tratada. Afinal de contas, um dos princípios mais importantes da administração pública não é apenas o princípio da legalidade, mas também o princípio da publicidade. Então, a Lei de Acesso à Informação é uma vitória para a sociedade brasileira, porque esse direito de acesso à informação, ele já estava consagrado no texto constitucional. Agora ele ficou ainda mais regulamentado, ainda mais ratificado, e nós temos instrumentos para exigir cada vez mais que o poder público seja transparente. Transparência é sinônimo de controle, porque cada um de nós podemos acessar as respectivas informações e ver se a administração pública está agindo de acordo com os princípios que regem a administração pública. Tá? Então, ó, além de lembrar do artigo 5º, inciso 14, lembrem-se também dessa grande conquista da sociedade brasileira, que foi a Lei de Acesso à Informação. Agora é o seguinte, ó, em termos práticos de concurso, além de lembrar dessa regra geral, que é o direito de acesso à informação, o direito de ser informado e também de informar, é importante também resguardar o sigilo da fonte, prestar atenção no resguardo do sigilo da fonte. E sobretudo o seguinte, ó, existe o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. A Constituição é claríssima. Quando necessário ao exercício profissional, existe o resguardo do sigilo da fonte. Só que aí nós temos que lembrar o seguinte, ó, o que significa o sigilo da fonte? Cuidado com a seguinte correlação que nós colocamos aqui na apostila de Direito Constitucional da Editora Atualizar. Sigilo da fonte. É resguardado o sigilo da fonte apenas quando estritamente necessário ao exercício profissional, a fim de que seja garantida a ampla e total divulgação dos fatos e notícias. A proteção à fonte reforça a liberdade de divulgação da informação. Ou seja, resguardar o sigilo da fonte é uma instituição natural dentro do Estado Democrático de Direito. Se existe naturalmente um direito de acesso à informação e de se obter a informação, principalmente os meios de comunicação precisam ter a proteção necessária para informar a sociedade. Por isso, né, o resguardo do sigilo da fonte. Ou seja, não é algo que prejudica o Estado Democrático de Direito, não é algo que prejudica a população, pelo contrário, é algo que cria uma possibilidade para os órgãos de comunicação de informar
de forma imparcial, de forma qualificada e de acordo com o interesse da sociedade, determinadas situações, determinados fatos, determinadas notícias, tá? Que se não fosse o resguardo do sigilo da fonte, na prática seriam impedidas de serem divulgadas, ou seja, estariam, melhor dizendo, impedidas de serem divulgadas. Então, o resguardo do sigilo da fonte é algo importantíssimo, importantíssimo para o exercício da liberdade de imprensa, importantíssimo para o nosso direito de acessar a informação e de naturalmente ser bem informado, tá? Então eu tenho aí o sigilo da fonte como sendo algo extremamente importante. Agora, é também uma questão importante em termos de concurso não identificar o resguardo do sigilo da fonte como sendo uma exceção ao artigo 5º, inciso 4º. Nesse sentido, nós colocamos aqui na apostila, ó, atenção, está dentro do quadro e com essa palavra de todo tamanho, Atenção! O sigilo ou anonimato da fonte não configura uma exceção à vedação do anonimato prevista no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal de 88, pois para toda e qualquer manifestação do pensamento, verbal ou escrita, é imprescindível a identificação. A fonte pode até ser sigilosa e ser mantida no anonimato, mas aquele que divulga a informação deve ser devidamente identificado e responsabilizar-se por ela. Vou ler de novo. Ó. O sigilo ou anonimato da fonte não configura uma exceção à vedação do anonimato prevista no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, pois para toda e qualquer manifestação do pensamento, verbal ou escrita, é imprescindível a identificação. A fonte pode até ser sigilosa e ser mantida no anonimato, mas aquele que divulga a informação deve ser devidamente identificado e responsabilizar-se por ela, ok? Então, atenção, cuidado, principalmente aos jornalistas, aos profissionais de relações públicas, enfim, aos profissionais da comunicação social como um todo, tá? Questão importante para o concurso de todos vocês, ok? No nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito de liberdade de locomoção, ou seja, artigo 5º, inciso 15 da Constituição da República, ok? Obrigado e até o nosso próximo encontro.